O tesouro entregue por nós, Deus plural, onde jamais existirá o eu sem nós. Irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, existem alguns movimentos que são necessários para o bom andamento da nossa vida. Existe o movimento da casa para o trabalho, o movimento do trabalho para a casa, o movimento da responsabilidade para o lazer, mas também o movimento do lazer para a responsabilidade, o movimento de ganhar dinheiro e também o movimento de gastar o dinheiro que se ganhou. São movimentos que demonstram essa dinâmica da nossa vida e que precisam ser mantidos em harmonia, precisam ser mantidos aí em equilíbrio para que possamos ter uma vida equilibrada, uma vida sadia. O sábio, aquele que escreveu, um dos autores do Eclesiastes, afirma que há tempo para todo propósito diante de Deus. E esse texto que vou ler para vocês está lá no capítulo 3 de Eclesiastes, um texto muito conhecido daqueles que leem a palavra, que estudam a palavra, que conhecem a palavra, e que diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, mas também tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, mas também tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, mas também há tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo também de remendar, tempo de ficar calado, mas também há o tempo de falar, há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Todos nós gostamos, por exemplo, de abraçar, de ficar abraçados. E nós estamos sentindo nesse tempo que não podemos nos abraçar, o quanto isso faz falta. Aliás, o abraço é terapêutico, mas ninguém gostaria de ficar o tempo todo abraçado. Então, tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Eu creio que hoje nós estamos vivendo o tempo de não abraçar. Nós gostamos de rir e faz muito bem sorrir, mas ficar o tempo todo rindo é sinal que tem algum problema. O cantor e compositor Frejá, na música Amor para Recomeçar, e ele diz assim que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então há momentos que nós precisamos também deixar de rir, porque há momentos para chorar, há momentos de prantear. Pois bem, a vida espiritual também exige alguns movimentos para mantê-la em equilíbrio, para manter em equilíbrio essa sua dinâmica. São movimentos de idas e vindas que têm um grande poder de preservar a nossa sanidade espiritual, a nossa saúde do nosso espírito, conduzir-nos a uma comunhão madura, uma comunhão verdadeira com o nosso Deus. E nesses próximos domingos, no mês de fevereiro, nós vamos apresentar aqui, eu e o pastor Cláudio, 4 movimentos espirituais importantíssimos para a vida espiritual. Então, ele está aí na tela. Palavra e mundo. É o que nós vamos pregar hoje. Silêncio e comunhão. Como é que se dá essa dinâmica? Confissão e celebração. Oração e missão. Certamente que existem mais movimentos, outros movimentos, mas considero esses fundamentais e que fazem parte da minha caminhada cristã, da minha espiritualidade, ou que procuro viver e meditar nesses movimentos para que possa ter um relacionamento com Deus e uma espiritualidade sadia. Eu quero ler um outro texto que vai agora nortear a
nossa palavra, ou seja, a palavra que Deus quer falar conosco. O texto que nós vamos meditar da palavra de Deus está lá em Romanos, no capítulo 12, os 2 primeiros versos. Romanos 12, 1 e 2. Está aí na tela também, você não precisa, né, se desviar, não, só continuar olhando para o monitor, para o seu celular ou para a televisão aí, e você vai poder acompanhar esta leitura. O apóstolo Paulo falando à igreja dessa relação com Deus, dessa espiritualidade sadia diante do Senhor, ele diz assim aos irmãos e irmãs: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade, isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e é agradável a Deus. O propósito da espiritualidade cristã é o nosso crescimento espiritual. É o processo no qual somos transformados pela palavra de Deus. Transformados no quê? Na semelhança de Cristo Jesus. Isso se dá na nossa participação cada vez mais da vida de Cristo. Porque a palavra de Deus aponta para Cristo. Cristo é o centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia. Tudo converge para o centro, ou seja, da periferia para o centro. Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que uma vez que nós fomos ressuscitados com Cristo, a nossa vida então está oculta em Cristo. Ela só tem sentido em Cristo. Nós aprendemos com Cristo. Nós aprendemos a viver da maneira correta com Cristo. Portanto, a nossa vida espiritual não é um processo de ajuste aos valores sociais dominantes. Não é um processo de acomodação aos valores deste mundo, para que vivamos bem neste mundo, mas um caminho que envolve crise e transformação, onde a tensão entre a palavra de Deus, aquilo que Deus deseja para nós, e o mundo no qual nós vivemos, está sempre presente. Essa tensão, ela acontece constantemente, se levamos a sério a palavra de Deus e se deixamos que essa palavra internalize e mude, transforme a nossa vida, a nossa visão de mundo. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus ensina e aquilo que a sociedade vive, muitas vezes, ou na maioria das vezes, estão em rota de colisão. Ou seja, o que a palavra de Deus ensina e que o mundo vive são coisas muitas vezes, ou na maioria das vezes, diferentes. Há um choque, pois em Cristo vivemos uma contracultura. Ou seja, nós vivemos pautado na palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. É ela que norteia, é ela que nos dirige, é ela que nos aconselha, é ela que nos orienta, é ela que nos ensina, é ela que nos envia. E por isso tem que haver aí um constante diálogo com o mundo, com a sociedade, com a nossa cultura. Um olhar do lado de fora da igreja e perceber aí os pontos de contato, os pontos de encontro, como também os pontos de resistência em relação ao Evangelho, para que possamos dialogar, para que possamos discutir, para que possamos ressignificar, para que possamos restaurar, para que possamos caminhar dentro desta sociedade. Por isso, a tensão constante entre a palavra e sociedade, não há como tirar isso, não há como desfazer isso, há que ter coragem de enfrentar isso. Somos igreja para viver no mundo.
Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, estamos no mundo, vivemos neste mundo, e temos que viver neste mundo de acordo com a palavra de Deus, com a orientação de Deus. Ou seja, o mundo diz algo, mas eu fico sempre com a palavra de Deus. E por isso, irmãos e irmãs, essa atenção se dá através de dois movimentos que quero compartilhar com vocês nesta manhã. Palavra de Deus versus o mundo. Ou seja, o primeiro movimento é esse confronto difícil, mas inevitável. E digo até necessário entre as escrituras sagradas e a cultura vigente. Entre os ensinos de Jesus nos evangelhos e a ordem social, a ordem moral, a ordem religiosa dominantes. Porque até mesmo a ordem religiosa que vivemos nos nossos dias, isso não é só de agora, no tempo de Jesus também foi assim, precisa ser confrontada. Sabemos que a leitura, a meditação da palavra de Deus nos consola, nos conforta, edifica, mas também nos desafia e nos provoca, nos confronta. E esse confronto exige um diálogo constante entre o evangelho e o mundo em que vivemos. Diálogo não significa aceitação, não significa acomodação à cultura, aos valores deste mundo. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que não sejamos conformados com este mundo, não sejamos cooptados por este mundo. Paulo não está negando o mundo, Paulo não está dizendo que nós devemos virar o rosto, a face para o mundo, as costas para o mundo, que devemos viver em guetos, que devemos viver isolados. Não, o apóstolo Paulo está orientando que nós não podemos nos conformar. Devemos viver sim, mas não nos deixar ser cooptados. Ele diz que não devemos viver como vivem as pessoas sem Cristo, ou as pessoas que não conhecem a Cristo, mas sejamos transformados por Deus. Transformados aonde? Na nossa mente, no nosso coração. Porque é daí que nós vamos ter, então, atitudes, comportamentos de acordo com a palavra. O mundo, independente aí da ideologia, tá? Porque todos nós temos uma ideologia. Todos nós. Se é de direita, se é de extrema direita, se é de esquerda ou de extrema esquerda, seja capitalista, comunista, socialista, vive uma outra lógica que não é a lógica de Jesus. Todos eles vivem uma lógica humana e na maioria das vezes, pode ter até ponto de contar, mas que na sua grande maioria não é a lógica do Evangelho. Claro que tem pontos que convergem, mas há muitos pontos que batem de frente com aquilo que Jesus viveu, com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que os evangelhos mostram. Por isso, Paulo diz que não devemos nos conformar, ou seja, naturalizar aquilo que é antinatural, aquilo que é errado, aquilo que é mal. Lá em Isaías, no capítulo 5, no verso 20, o profeta fala sobre isso, orientando o povo de Israel, orientando o povo de Deus. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal. Ou seja, invertem as coisas, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. O que o profeta está dizendo aqui é que pecado é pecado, errado é errado, e não há negociação nisso. Por exemplo, a vida é um bem maior, é dádiva de Deus, dom de Deus, bênção de Deus, mas quando a sociedade que vivemos começa a relativizar o valor da vida, e aí coloca alguns pontos, tem muitos outros, mas, por exemplo, naturalizar o aborto, tornar isso uma coisa natural, naturalizar a violência como algo natural, o uso de armas como algo natural, o feminicídio como algo natural, o racismo como algo natural, a homofobia como algo natural.
A pedofilia como algo natural e tantas outras coisas que afrontam a vida. Aqueles que seguem a Jesus precisam, então, levantar a sua voz, precisa confrontar o mundo, precisa apontar o dedo, sim, e condenar esses erros, esses pecados, e não se conformar com eles. Devemos viver de forma diferente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aprendendo com ele, não para as pessoas que agem assim, e não para as pessoas que ensinam assim, por mais que gostemos delas, imitando inclusive as suas atitudes, ou se tornando conivente com essas atitudes. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo, a mente de Jesus. Isso significa pensarmos com os mesmos critérios, com os mesmos valores, com os mesmos princípios que Cristo pensava, que estão ali registrados nas Escrituras. Por isso, essa relação entre palavra e o mundo sempre será tensa. Foi assim na época de Jesus. Jesus veio e não foi aceito pelos seus, pela religião da sua época, não foi aceito pelo seu povo. Houve ali confronto, quiseram até matar a Jesus e chegaram a matar a Jesus. Isso significa, irmãos e irmãs, que pregar e viver o reino de Deus sempre trará atenção nesse diálogo com a sociedade. Diálogo que é fundamental e precisamos ter se queremos fazer a diferença, se queremos influenciar, se queremos realmente que a nossa sociedade mude. Mas sempre vai haver essa tensão, pois estaremos anunciando sempre que a nossa obediência absoluta é sempre a Deus e ao seu reino. Que a nossa obediência aos poderes deste mundo sempre será relativa, pois quando fazem leis injustas, ações e omissões que afrontam a vida, que matam, que ferem, estaremos sempre contra esses poderes, em total desobediência. Eu não tenho medo de falar isso, seja qual for o governo. Se aquilo que está sendo ali colocado afronta a vida e é contra a vida, eu fico com aquilo que Deus me orienta e com aquilo que Deus ensina, ainda que a minha vida corra risco. É aquilo que Pedro disse diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 5, verso 29. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Obedecer a Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Devemos sim obedecer, desde que aquilo que está sendo colocado está em conformidade com a palavra. Se não estiver em conformidade com a palavra, devemos confrontar sim. Não estou falando que devemos pegar em armas, devemos combater. Não é nada disso, mas nós devemos nos portar e nos colocar como aqueles que defendem a vida contra as leis injustas, contra aquilo que está sendo colocado que afronta a vida. Quando diziam lá na época do início da igreja, não preguem a Jesus, não preguem o evangelho, porque pregar o evangelho é mudar a sociedade, é mexer com aquilo que está ali solidificado, com aquilo que se tornou natural, com aquilo que se tornou algo aceito por todos, mas que é errado segundo a palavra. E quando eles pregavam a Jesus, confrontavam isso, o que aconteceu com eles? Eram desobedientes. E aí, corria um risco, que muitos morreram. Muitos morreram. Na história da igreja existiam os mártires. Eles não queriam morrer. Ninguém queria morrer. Mas eles não retrocediam na sua fé. Não retrocediam na confiança em Deus. Porque sabiam, primeiro, que era um privilégio sofrer e morrer por Jesus, defendendo a causa de Jesus. E segundo, eles sabiam para onde iam. Sabiam para onde iam. Sabiam que estariam com Jesus. E Jesus estariam recebendo de braços abertos. Só assim, vivendo a palavra, ainda que isso doa na nossa carne, ainda que isso confronte os poderes deste mundo, é que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida. A igreja de Jesus não tem sido perseguida nos dias de hoje, alguma coisa está errada.
Alguma coisa está errada. Estamos nos conformando. Dentro dessa tensão entre a palavra de Deus e a sociedade, temos um outro movimento. A palavra de Deus versus nosso mundo interior, nosso eu. Todos nós trazemos do nosso passado lembranças, memórias e imagens que distorcem a nossa compreensão de Deus e fatalmente também a nossa compreensão de nós mesmos. São sentimentos negativos de abandono, medo, solidão, insegurança, que formam em nós uma autoimagem distorcida, que por sua vez compromete a nossa relação com Deus. Carregamos conosco mágoas, ressentimentos, invejas e ciúmes que nos induzem a usar a Deus ao invés de sermos usados por Ele. Assim vivemos uma espiritualidade doentia, manipuladora do sagrado a nosso favor, do que uma relação de entrega, de confiança no Pai que cuida de nós, que tem o melhor para nós. Por isso, Paulo conclama a igreja a uma entrega radical, a uma entrega total, uma entrega consciente a Deus. Não uma entrega feita ou realizada pelo emocionalismo, de cultos que emocionam, de cultos que fazem arrepiar, e as pessoas vão à frente e levantam as suas mãos, mas que ao sair da igreja, tudo isso ficou para trás. Mas uma entrega consciente daquele que vive a palavra e se deixa transformar pela palavra a cada dia. Por isso ele diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. E é isso que é agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ou seja, uma entrega radical, para que seja transformado e o nosso serviço seja um serviço agradável a Deus, seja o nosso culto racional, seja aquilo que é aceito por Deus. Eu já disse aqui e repito, trabalhar para Deus é complicado. Trabalhar para Deus é cansativo. Trabalhar para Deus é chato. Mas trabalhar com Deus, trabalhar com o Senhor, lado a lado com o nosso Deus que nunca nos abandona, aí sim dá gosto, aí sim dá vontade, aí sim renova as nossas forças. Sim, é um sacrifício que nós oferecemos a Deus. É a adoração que Deus aceita. Essa entrega está pautada sempre na certeza da misericórdia de Deus. Misericórdia que se renova a cada dia. Misericórdia que se renova a cada manhã, como diz o profeta Jeremias lá em Lamentações, no capítulo 3. É o amor de Deus que nos constrange a me entregar completamente a Ele. Porque o amor não força, o amor não oprime, o amor não coage, o amor não obriga, mas me impulsiona para a pessoa amada. É o que João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E nós podemos amar uns aos outros porque Deus nos amou primeiro. Por isso precisamos deixar que a palavra de Deus ilumine nosso mundo interior, ilumine a nossa vida, transforme a nossa vida através de Cristo Jesus, restaurando a imagem de Deus em nós, a imagem de Deus que foi deturpada pelo pecado, resgatando em nós a imagem do Deus amoroso, misericordioso, compassivo, revelado em Cristo Jesus. Assim, o verdadeiro culto a Deus é realizado através da nossa vida. Vida que é essa que está entregue nas mãos de Jesus. Cada dia o Espírito vai trabalhando em nós, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Cada dia você deve acordar, agradecer e dizer: o que vamos fazer hoje, Jesus? E deixa Deus trabalhar na sua vida, para que chegue no final do dia você se pareça um pouco mais com Jesus. Parecidos no comportamento, parecido nas palavras, parecido nas atitudes diante das pessoas,
seja da família, dos amigos e amigas, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, da igreja, do mundo. Portanto, a Bíblia, como instrumento de transformação, exige de nós uma aproximação devocional, ou seja, temos que lê-la sempre, meditar nela. Precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos submeter à palavra de Deus. Por isso, reverência e silêncio são posturas básicas de quem deseja ser consolado, confrontado e transformado. É a Bíblia que estabelece o diálogo entre nós e o mundo. Não é a minha cabeça, o meu pensamento, os meus estudos, mas é a Bíblia que é a minha referência para esse diálogo com o mundo. Seja o mundo exterior, a nossa sociedade, seja o nosso mundo interior, transformando-nos à semelhança de Jesus. Precisamos, com urgência, com as nossas vidas de entrega e obediência a Jesus, influenciar o mundo. O mundo precisa ser influenciado positivamente pela igreja. Deus quer fazer isso. Nós continuamos a obra de Jesus. Nós somos aí Atos 29, ou seja, continua. Precisamos falar de Jesus, viver a Jesus, anunciar uma palavra de esperança, especialmente nos dias de hoje, para que possamos influenciar positivamente o nosso mundo. Então, gente, para já é para agora. Para agora. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus faça isso em nós. Que a palavra de Deus transforme o nosso mundo interior, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, para que possamos, no relacionamento com a sociedade, termos uma postura cristã, uma postura sadia, uma postura equilibrada, mas, acima de tudo, também uma postura corajosa. Aquele que vive e tem compromisso com Cristo Jesus, acima de todas as coisas. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus abençoe. Amém. Nossa dor, nosso pão, nosso irmão, todos nós. Graça manifesta em nós, nossa dor, nosso pão,